Olá, eu irei apresentar a pesquisa intitulada Reflexões sobre o clima semiárido no estado do Maranhão, que foi realizada por mim, Daniele Costa Rufino, Isabela da Rocha Barbosa, Paulo Ricardo dos Santos Rubi e pelo professor doutor Antônio Cordeiro Feitosa. Tem como eixo temático estudos sobre natureza, limitações, potencialidade e sustentabilidade. Na introdução, nós buscamos trazer o contexto geral de clima, enfatizando os das regiões áridas e semiáridas, utilizando das classificações de 3 pesquisadores que foram fundamentais. Os pesquisadores eles podem ser observados no slide. A partir desses estudos e dos modelos que por eles foram desenvolvidos para classificar os grupos climáticos, mas é importante ressaltar que cada região possui características próprias. O clima semiárido brasileiro ele é predominante na região Nordeste, mas abrange alguns municípios do estado de Minas Gerais. Os critérios utilizados para delimitar o semiárido brasileiro são 3: o índice de aridez, a precipitação pluviométrica e o percentual diário do déficit hídrico, segundo a SUDENE 2021. Tendo em vista todos os parâmetros estabelecidos para a delimitação do semiárido brasileiro, nós vamos refletir sobre a inserção do estado do Maranhão dentro do semiárido, visto que sua inserção foi a partir do ano de 2017. Os materiais e métodos utilizados foram a pesquisa exploratória, o método dedutivo, a análise bibliográfica, além de pesquisas documentais para a construção do trabalho. A partir de dados primários, foram buscadas informações oficiais do governo federal, como da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ANA, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Ministério da Integração Nacional de Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA. Os resultados e discussões deles foram divididos em 4 tópicos: o subclima semiárido, a evolução do semiárido brasileiro, o semiárido nordestino e o semiárido maranhense. Foram divididos dessa forma para contextualizar o que seria falado posteriormente, que seria sobre o semiárido maranhense. Nessa apresentação se dará foco somente ao último tópico. Aqui nós trouxemos uma imagem com a evolução do semiárido brasileiro, com foco na evolução do semiárido maranhense, visto que os primeiros municípios que foram inseridos foram a partir da delimitação de 2017. E só em 2021, com uma nova delimitação, foram inseridos outros municípios. Desde a formulação dos estados que fariam parte do semiárido brasileiro, o Maranhão ele não estava incluído, devido à ausência das características necessárias. Mas a partir de 2017, os municípios de Araiosa e Timon foram incluídos dentro do semiárido brasileiro. Em 2021, ocorreu uma nova delimitação, inserindo 14 novos municípios do Maranhão, totalizando os 16 municípios. Mas a nova delimitação ela tende a ser um pouco confusa, porque a mesma contradiz alguns conceitos, principalmente o do clima de uma região, além de não respeitar os critérios de revisão a cada década estabelecidos pelo GTI 2005, dado que a atualização foi realizada somente 4 anos depois. Segundo Gomes e Zanella, a revisão ela deveria ser somente em 2027 e essa nova delimitação ela tende a trazer desconfianças em relação à validade dos critérios. E as características do semiárido maranhense elas são muito singulares, principalmente por não ser um semiárido típico, com os atributos que são considerados predominantes, principalmente quando se trata da questão das precipitações médias. No estado do Maranhão, as precipitações elas tendem a ser acima de 1.000 milímetros, sendo que nas regiões dos semiáridos, naturalmente, são de 800 milímetros.
Quando se trata da vegetação do semiárido, é possível observar a presença de algumas vegetações com características de caatinga. Nós trouxemos duas imagens do município de Magalhães de Almeida, que está inserido dentro do semiárido no ano de 2012, onde é possível observar uma característica da vegetação de caatinga. O clima semiárido brasileiro ele é diferente dos outros ao redor do mundo e apresenta determinadas características próprias, sendo que esse fator, ao longo do tempo, foi marcando os elementos da paisagem semiárida do país, particularmente a vegetação do solo e relevo. A premissa maior deste artigo foi trazer reflexões sobre o clima semiárido no estado do Maranhão por meio de uma abordagem climática, entendendo o clima como elemento que caracteriza uma região. O Maranhão, apesar de apresentar determinadas regiões com vegetação semelhante à de Caatinga, ainda assim, esse não é um dos critérios utilizados pela SUDENE para a inserção de seus municípios brasileiros, o que gera uma certa confusão. Por isso, nós enfatizamos que ainda é necessário que seja realizado mais pesquisas que buscam entender o estado do Maranhão dentro do clima semiárido, que buscam analisar o semiárido maranhense, visto que ele se difere dos demais. Essas foram as nossas referências utilizadas e obrigada.